Fala pessoal, Greg aqui na área e hoje nós vamos começar uma série nova sobre modelagem matemática. Você aí que é apostador e não tem a menor ideia de como começar, a gente aqui vai trazer um primeiro passo para você se ambientar nesse mundo que é um pouquinho diferente para quem não tem uma familiaridade tão grande assim com a matemática. É bem simples, fica aqui no vídeo que você vai gostar, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, o que é uma modelagem matemática? Modelagem matemática nada mais é que equações que estão tentando modelar ou descrever algum fenômeno físico. Então aqui a gente vai trazer essa modelagem para o mundo das apostas esportivas e você pode fazer modelagem do que você quiser. Aqui nesse exemplo eu vou pegar aqui os dados de finalizações dos times do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023 e nós vamos fazer um primeiro passo aqui do modelo para a gente tentar descobrir qual seria a odd correta para a finalização de algum time. Esse é um mercado bem conhecido aqui na 365, o pessoal utiliza bastante e sempre tem oportunidades de entrada. Então vamos lá. Primeira coisa, modelagem matemática não é o suprassumo de apostas esportivas para você ser lucrativo. Muita gente mesmo é lucrativo sem ter o menor modelo, apenas assistindo os jogos, acompanhando informações das equipes e tendo análise de jogo. Mas também tem muita gente que é lucrativa somente com dados estatísticos e modelagem matemática. Alguém talvez tenha muita certeza que tem muita gente que nem entende muito de futebol, mas por conhecer tanto de modelagem matemática e poder aproveitar esse conhecimento que com certeza é lucrativo nas apostas e vive disso com certeza. Então, há os dois extremos. Se você não é muito ambientado com modelagem matemática, números são uma coisa que te deixam meio entediado, talvez modelagem matemática não seja para você, mas você pode ir para outro caminho, não tem nenhum problema. Mas se você já gosta de números, pode ser que aqui você encontre uma forma de ser lucrativo se você se especializar. Então, sempre que a gente vai fazer uma modelagem matemática, a gente precisa adotar algumas hipóteses, algumas premissas e adotar algumas suposições e também simplificações, tá? É impossível você modelar um negócio tão complexo dar 100% de forma precisa. Você precisa tirar o que é menos importante e considerar o que é mais importante para que sua modelagem seja coerente, que ela traga resultados que são de fato úteis para você usar no dia a dia ou nas suas apostas. Então vamos lá, aqui a gente vai fazer uma modelagem bem simplesinha, apenas com dados estatísticos que a nossa equipe da Greg Apostador levantou. Isso aqui é uma planilha interna que a gente tem, mas a gente vai utilizar aqui ela como modelo. Então aqui a gente tem rodada a rodada, as finalizações dos times, tanto no gol quanto para fora. E a gente tem aqui a tabelinha completa, isso aqui a gente preencheu na mão até a tabela 28. E aqui a gente precisa conhecer o que é a curva normal, distribuição normal. Ela é uma curva que vai deixar pontos estatísticos distribuídos de uma forma que é medida aleatoriamente. O meio dessa curva, ela é sempre a média. E a gente também precisa entender o conceito, o que é o desvio padrão. O desvio padrão, ele é um conceito que ele traz o grau de dispersão dos dados. Então vamos, por exemplo, assim, vamos dizer que você tirou uma nota 6 e uma nota 4. A tua média é 5. Mas também tem uma pessoa que tirou uma nota 10 e tirou uma nota 0. A média também é 5, mas você consegue entender que esses dois dados são diferentes? O primeiro caso teve uma média 4 e uma média 6, os dados ficaram muito próximos da média, que é 5, enquanto que no segundo caso ficou bem mais longe. No primeiro caso, você tem um desvio padrão bem pequenininho, dizendo que os dados estão muito próximos da média. Já no segundo caso, eles estão bem longe da média, tendo um desvio padrão maior. Então são só esses dois conceitos que a gente vai utilizar aqui, média e desvio padrão. E na curva normal, você consegue agrupar os dados em função do desvio padrão. Considerando a distância de um desvio padrão da média, você compreende 68,26% dos dados. Pegando dois desvios padrões de distância, você já compreende 95,44% dos dados. E colocando três desvios padrões de distância, você já compreende quase 100% dos dados. Ainda assim, há alguns outliers ali fora na cauda, né, da curva, mas assim basicamente você já está compreendendo todos os dados. A gente vai utilizar esses conceitos aqui para fazer a nossa modelagem, nossa simulação de Monte Carlo. E o que é a simulação de Monte Carlo? Monte Carlo é um método utilizado para você calcular a probabilidade de um evento específico que é aleatório. Os chutes a gols de um time na partida de futebol, ele é um dado aleatório. Ele varia muito de partida a partida, mas vai ter uma média e vai ter um desvio padrão. Pessoal, enquanto eu gravava o vídeo, a gravação da minha tela parou de funcionar. E eu terminei o vídeo, só que eu quis aproveitar a gravação das duas câmeras
Então eu refiz o passo a passo gravando a minha tela e vocês vão ver que eu vou estar falando um número, mas na minha tela vai aparecer diferente, porque como vocês vão ver aí no vídeo, as fórmulas não são exatas, elas vão trazer um número que vai ficar variando ao redor de um número central. Beleza? Então é isso aí, toca a marcha. Então vamos aqui para a nossa planilha. Temos aqui todos os times, tá? E a gente nós temos no sábado o jogo entre América e Atlético Mineiro. Então vamos pegar esse exemplo aqui, vamos estudar primeiro o time do América, tá? Eu tenho um filtro aqui, eu quero deixar só o América, tá? Então aqui tem todos os jogos que o América foi como mandante, porque a gente vai considerar só ele como mandante, porque é óbvio, né, pessoal? O time como mandante ele atua de um jeito e como visitante ele vai atuar do outro. Então a gente vai pegar os dados do América como mandante e do Atlético Mineiro como visitante. Então aqui a gente tem todos os dados do América como mandante e eu vou fazer uma nova aba e vamos lá colocar desvio padrão e média. Vamos pegar só os dados aqui do América, tá? Eu poderia fazer isso aqui de um jeito mais fácil, fazer uma formulazinha para calcular direto, mas assim é mais direto. Então vamos lá. Pegamos os dados do América e aqui, vamos lá, time, média, desvio padrão. Vamos fazer aqui a planilha com vocês, tá? Nosso time é o América e a gente vai pegar a média de finalizações dele como mandante. Então vamos lá, média F2, F14. Então beleza, o América tem uma média de 14,15 chutes, considerando para fora e ao gol quando joga como mandante. E aqui vamos calcular o desvio padrão. Desvio padrão. Também pegando ali de mandante, finalizações F2 a F14. Beleza, um desvio padrão de 3,93. O que quer dizer mais ou menos esse desvio padrão? Quer dizer que a média é 14, mas a média da distância dos chutes ao gols é de 3,93 chutes. E agora, com isso aqui, a gente já consegue fazer a nossa simulação de Monte Carlo. A gente vai usar uma fórmula aqui do Google Sheets ou do Excel, ele é a mesma coisa, tá? Que ele vai pegar com o médio desvio padrão, ele consegue pegar um ponto aleatório naquela curva de distribuição normal. É int.norm. Aí aqui a gente vai pegar aleatório, um ponto aleatório. E aqui a gente vai usar a média desvio padrão. Isso. Então, toda vez que eu atualizar alguma coisa aqui na planilha, ele vai calcular de novo. Ele vai pegar um ponto aleatório naquela curva. Então, veja que ele sempre vai ficar variando. Ó, toda vez que eu escrever qualquer coisa aqui, ele vai atualizando e vai pegando um valor aleatório dentro daquela curva. Então, o que a gente faz com isso aqui? Então, a gente vai fazer essa simulação 1000 vezes. Vamos lá, simulação. E quais serão os chutes em cada caso. Então a gente vai simular de 1000 vezes. Então é igual esse mais 1 e vamos arrastar até 1000. Vamos lá. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa formulazinha e vai aplicar ela 1000 vezes. Então a gente vai travar aqui a média do desvio padrão. E pronto, vamos fazer 1000 vezes, vamos deixar bonitinho. Beleza, tá aqui. Temos 1000 simulações dos chutes ao gols do América como mandante. E o que a gente faz com isso aqui? Tá. Então, primeira coisa, todas essas 1000 simulações, ela vai ter que tender para essa média aqui de 14 e 15. Então, vamos lá. Vamos ver se ele vai pegar, tá? Fica aparecendo aqui. Soma... média 13,88. Por que não ficou perto? Vamos tentar mais uma vez, vamos atualizar. Vamos fazer qualquer coisa aqui para atualizar. Atualizou de novo. Média, agora já foi para mais perto, tá? 14,20. E por quê? Porque isso aqui sempre vai ter não é que uma incerteza, ela vai ficar variando próximo da média. Quanto maior o número de simulações que você fizer, vai tender muito mais próximo para a média. Mas 1000 já é o suficiente aqui para questões didáticas, tá? Então, o que a gente vai fazer com esses dados aqui? Vamos dizer que, vamos abrir aqui a 365. A 365 já colocou esse jogo na grade, né? Obviamente, é no sábado.
E vamos ver aqui o especiais. América, finalizações 12,5. A gente já está vendo aqui que a média para ele como mandante é 14,15. Mas vamos lá. A América terá mais de 12,5 chutes? Essa é a nossa pergunta que a gente vai conseguir responder com os nossos dados. E o que a gente vai fazer aqui? A probabilidade. Então vamos lá. Vamos aplicar um conte C. Agora vamos pegar todos os nossos dados, B21 a B1020, pegando os 1000 dados, e ele vai contar quantas vezes foi maior que 12,5. Aqui tá 12,5. Aqui está menor. 12,5. E pronto. A gente está vendo que em 662 de 1000, o América teve mais de 12,5 chutes ao gol. Então, se a gente dividir isso aqui por 1000, a gente vai ter a probabilidade de 66,60. E você pode ver que sempre vai ficar tendendo próximo aí de 66, 68, 67. Então a gente já tem uma probabilidade boa. E agora, o que eu faço com esse número? A gente já está bem próximo. A gente vai calcular qual seria a odd justa. A odd justa, como todo apostador sabe, é o inverso da probabilidade. Então aqui sempre que eu dou um comando, né, ele atualiza novamente, mas vai ficar sempre próximo aqui de 1,50 a 1,45. E a gente vai lá na 365 e vai ver que a casa está pagando 1,83. Pelo nosso modelo aqui bem simples de Monte Carlo, você tem um valor esperado bem bacana no América para chutar mais de 12,5 vezes no gol. Bem bacana mesmo. E é óbvio, né? Você pode fazer isso para chutes no gol, né? Aqui a gente estava pegando finalizações totais. Pode fazer chutes ao gol, você pode pegar do visitante e somar e fazer a conta para a partida inteira, que também tem esse mercado na 365. E se eu quisesse avaliar a odd numa linha alternativa, a casa me deu 12,5, mas se eu quisesse avaliar, sei lá, em 16,5, o que eu faço? É só você mudar aqui, né? Eu vou mudar o textinho, não vai alterar a fórmula. Aqui também não está direto a fórmula, mas eu venho aqui e vou alterar para 16,5. E a gente vê aqui que o América chutaria mais de 16,5 vezes na partida, com uma probabilidade de 26,5%. E a odd justa seria de 3,77. Finalizações não é o caso de ter linhas alternativas, mas você pode aplicar isso aqui para escanteios. As casas sempre trazem linhas alternativas para escanteios e você pode aplicar isso aqui para outros esportes também, como basquete. Você vai ter linhas de ponto, arremessos de 3 e por aí vai. Então você consegue avaliar aqui facilmente qual é a odd fora de uma linha média que a casa está te dando. Beleza? Isso aqui é um modelo só simples, né? Bem simples. Então a gente poderia considerar outras coisas aqui. A gente poderia, assim, você não vai bater a 365 e as outras casas só com esse modelo. É um modelo muito simples. Aqui você precisa fazer um refinamento. E quais são os refinamentos? Isso a gente vai deixar para um segundo vídeo. Mas quem está começando aqui é um modelinho bem bacana, bem interessante mesmo, que você pode aplicar para várias outras coisas. E a gente vai fazer uma série sobre isso. A gente vai trazer novos vídeos, pegando da sequência da onde até a gente chegou aqui, né? A gente vai aprimorar esse modelo e vamos ver se a gente consegue bater a casa com esse modelinho simples. Gostou do vídeo? Deixa seu like e fica ligado para mais vídeos no canal. Abraço!